Boa noite, senhores telespectadores. Hoje, aqui no espaço entrevista da FPTV, tenho alguém que recebeu recentemente o Prémio de Jornalismo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Um prémio que reconhece um trabalho de competência, dedicação e qualidade nas áreas artística e cultural. Além de jornalista, é também editora da cultura na RTP, onde é a cara do magazine cultural As Horas Extraordinárias. Teresa Nicolau é licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, tem o curso de realizadora de cinema, uma pós-graduação em Filosofia e uma especialização em Estética e Filosofia da Arte. Passo a dar as boas-vindas a Teresa Nicolau. Olá, Teresa, bem-vinda. Olá, Cristina, obrigada por esta oportunidade e este convite tão precioso. É a primeira vez que estás, mesmo que seja virtualmente, em Toronto? É a primeira vez que estou em Toronto virtualmente, mas já estive no Canadá, sim, já tive essa sorte de estar no Canadá, em Montreal, a fazer uma reportagem, não sei, há 10, 12 anos, no Cirque du Soleil. Infelizmente agora foi à falência, pelos vistos, e foi efetivamente uma boa experiência. O Canadá é um país extraordinário, de pessoas incríveis e com um espírito de simpatia e empatia maravilhoso. Dizem que o Quebec é um pouquinho diferente de Ontário, mas é interessante perceber como tão perto uns dos outros há culturas diferentes entre duas províncias, não é? Mas é isso que faz a multiculturalidade deste país e aqui em Toronto vive-se muito isso também. Teresa, como é que surge o interesse pela comunicação na tua vida? Como é que surge, como é que acontece esse teu sucesso na área profissional? Tens uma carreira tão estável, tão bonita. A jornalista da RTP, Teresa Nicolau, recebeu o Prémio de Jornalismo Cultural. A distinção foi atribuída pela Sociedade Portuguesa de Autores, um prémio que reconhece um trabalho de competência, dedicação e qualidade nas áreas artísticas e cultural. Teresa Nicolau é editora de cultura da RTP, é a autora do diário As Horas Extraordinárias. Bem, foi uma sorte de alguma forma, porque, como tu bem sabes, Cristina, eu comecei muito pequena, muito nova no Bom Barral, no sítio onde eu nasci, e fui fazendo programas de rádio. Lembro-me que tinha um programa de rádio aos 14 anos que se chamava Pau de Canela, em que ia à praça saber o preço da sardinha e do carapau e quanto é que custava a abóbora. E de repente o que me interessou, a dada altura, foi contar histórias de pessoas. Daí passei para Notícias do Bom Barral, onde também escrevia alguns textos, mas nunca achei, honestamente, que a comunicação social ou o jornalismo fosse o futuro. Fiquei na dúvida, entretanto, porque o direito era uma coisa que eu gostava muito também, mas não chegou a acontecer. Acabei por ficar no jornalismo e, como eu costumo dizer, alguém me perguntava se eu cumpri os meus sonhos. Não sei se cumpri os meus sonhos, acho que fui cumprindo objetivos, as coisas foram acontecendo e, acima de tudo, comecei a gostar muito de contar, como disse, histórias sobre pessoas, das pessoas, e a cultura e a arte passou a ser também uma prioridade, tanto profissional como pessoal. Comecei a gostar mesmo de falar com os artistas e achar que a cultura é mesmo o nosso melhor. É aquilo que nos espelha de uma forma mais esperançosa, mais humana, mais humanista, mais igualitária, e daí que foi tudo acontecendo por acaso. E às vezes é preciso muito trabalho, sim, claro, muito, muito trabalho, mas também algum espírito de missão. É preciso sentir, é preciso saber que estamos aqui para fazer alguma coisa. Teresa, pelos outros ou pelo mundo. Estamos no século XXI. Achas que ainda é necessário levarmos a cultura e a arte às pessoas ou já são as pessoas que vão ao encontro da cultura e da arte? É preciso mesmo levar ainda as pessoas à cultura, porque, por exemplo, neste processo pandémico, nesta crise imensa, foi a cultura a primeira coisa a parar. Os cinemas fecharam, os teatros acabaram por encerrar, deixou de haver concertos, grandes festivais de verão, de música, e daí que esse tipo de trabalho de continuar a mostrar a cultura parou totalmente. Eu costumo dizer, a cultura é como a liberdade, tem que se lutar todos os dias por ela, porque as pessoas esquecem, é um trabalho a longo prazo, e se formos a olhar para países mais pobres, em algumas zonas de África, em algumas zonas da Ásia, as pessoas não têm acesso, não sabem ler nem escrever. A cultura é também isso. É preciso continuar a fazer esta ação ativista também pela cultura.
É certo, Teresa. E como referiste muito bem, nesta fase tão atípica das nossas vidas, em que eu acredito que algumas pessoas ainda se encontram em confinamento ou, de certa forma, em algum isolamento, pelo menos das áreas artísticas, não temos o mesmo acesso que tínhamos antes. Há algum filme que tu nos queiras referenciar para podermos desfrutar assim de um belo serão em nossas casas? Há uma plataforma agora, streaming também, mas uma coisa mais portuguesa, chama-se Film-In, e tem muitos filmes portugueses, tem muitos filmes independentes, tanto italianos como franceses, mas há ali um filme especial que eu gostava que as pessoas, se tivessem a oportunidade, pudessem ver, é Aquele Querido Mês de Agosto, realizado por Miguel Gomes. É um filme já com 12 anos, praticamente, e eu vi-o há pouquíssimo tempo. E já que estamos em agosto, praticamente, e já que estamos nesta altura também das pessoas voltarem a Portugal, umas que podem, outras não podem, que tal ver este filme e sentirem o nosso Portugal tão genuíno e tão bonito? Esquece, pá. Eram dominós para usarmos no princípio do filme, no genérico inicial. Pá, mas não há dominós no filme. Meu querido mês de agosto, por ti levo o ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, porque sei. O Paulo é um conhecedor nato daquilo que é o Rio Alva, pois com o álcool as coisas transformam-se. E não morreu. Estão a filmar coisas que não era o que eu via para este argumento. São extras. Chama-se Film-In, Film-In, e é uma plataforma paga, sim, porque os autores e os artistas precisam de ser recompensados pelo seu trabalho, e é uma plataforma bastante interessante desse ponto de vista do cinema português. Está lá imenso cinema português. Teresa, tu sabes que aqui no Canadá existe uma comunidade enorme de luso-canadiana, portugueses mesmo. O que é que tu gostarias de nos trazer em termos culturais? Acredito eu que dentro de pouco tempo algumas pessoas possam começar a viajar para Portugal, algumas já o têm feito. O que é que achas que poderão encontrar aí de imperdível? O que é que tu lhes aconselhavas a visitar? Alguma exposição que possam ver? Alguma aldeia perdida no tempo, mas que nos conta histórias e emoções maravilhosas? Diz-nos lá, a quem vai agora de férias a Portugal, aos nossos imigrantes, todos nós, o que é que tu achas que é imperdível? Imperdível é, sem dúvida, irem, por exemplo, ao teatro. Há teatros abertos, mesmo com lotação limitada, com menos pessoas na plateia. O Teatro Nacional São João está com peças no ar, em palco, e há uma peça muito interessante, o Rei João, de William Shakespeare, nas Ruínas do Carmo, em Lisboa. Agosto todo vai estar esse palco aberto, e é brutal, é sempre ver uma peça de teatro naquele cenário, é incrível. Depois há uma exposição muito especial no Museu Nacional de Arte Antiga, que nos faz uma visita guiada pelas flores e pelas frutas dos quadros de séculos e séculos. É muito interessante, por exemplo, verificar que antes a melancia retratada por José Fadóvitos era branca. E toda essa história que nós podemos reconhecer e conhecer tanto nos pintores renascentistas como na pintura portuguesa anterior, é maravilhoso perceber, por exemplo, um dado tão especial como as flores, os lírios que ali estavam. Achas que a simplicidade é também ou talvez a que nos traz mais felicidade e nós por vezes esquecemos disso? Eu acho que muitas das vezes as pessoas dizem que a arte é inútil, e na base a arte serve apenas para isso mesmo, para nos dar o gosto e o enorme prazer de sentir essa simplicidade, esse prazer único que é ver a beleza, sentir essa beleza e nos maravilharmos com ela. É tão simples, não é? E no fundo é das coisas mais interessantes e mais bonitas que existe no mundo, a imaginação humana.
Teresa, estas entrevistas são muito curtas e realmente o tempo é sempre o meu pior inimigo, mas antes de terminar gostava de te perguntar se tu achas que nestes tempos modernos a leitura vai sendo um dos hábitos perdidos dentro dos mais jovens, achas que eles estão pouco motivados a ler ou achas que se vão sendo atropelados por tudo o que encontram na internet e as leituras vão ficando para trás, achas que se vai perdendo a magia de folhear um livro, de saborear as palavras? Acho que sim, e é uma pena, porque nós agora temos autores portugueses absolutamente incríveis, extraordinários, e que vale a pena reler. Até porque cientificamente alguém diz que quando nós lemos, treinamos o cérebro, e treinamos o cérebro de forma a tornarmos cada vez mais atentos e não deixando que o cérebro envelheça. Por favor, leiam, e leiam muito. Há muitos autores bons portugueses, há muita poesia maravilhosa. Lembro-me, por exemplo, de uma poeta portuguesa chamada Marta Chaves. Por favor, corram e compram. Nuno Júdice tem um livro novo, A Vida Campestre, e é absolutamente incrível. E se a poesia nos trouxe Fernando Pessoa, a poesia em língua portuguesa é cada vez melhor. Estou a lembrar-me também de um outro livro que agora foi publicado pela Matilde. Há livros inacreditáveis em português, língua portuguesa. Por favor, peguem neles, levem-nos e ofereçam-nos no Natal. Eu penso que já há cerca de 5 anos que tu tens, que tu apresentas as Horas Extraordinárias e vejo que têm passado por ti, entre aspas, pessoas sempre extraordinárias. Entre todos os extraordinários que têm passado por ti, que tu tens entrevistado, há algum que te tenha marcado de uma forma especial, de uma forma diferente? Alguém que te tenha tirado o fôlego quando tentavas assimilar todas as emoções que te transmitem através das palavras? Há duas formas de olhar para isso. Primeiro, há, obviamente, aquelas pessoas incríveis que nós sempre admiramos, como Sérgio Godinho, como o Charles Aznavour, como a Paula Rego. Acho que a Paula Rego foi das experiências mais incríveis que eu tive na vida, como, sei lá, há tantas pessoas que eu entrevisto. Ainda hoje entrevistei o encenador do Teatro da Almada, o Rodrigo Francisco, que é um homem extraordinário, de uma dedicação enorme ao teatro. E depois há os jovens artistas, não é? Há aquelas pessoas, sei lá, o Dino de Santiago, o Carlão. Já tivemos o Dino de Santiago e o Carlão aqui connosco também. São pessoas que nos emocionam, que nos dizem tanto, que é sempre para mim um gesto de humildade falar com aquela gente, porque são pessoas que nos trazem o melhor de nós, não é? E não sei dizer, mas a verdade é que eu sinto uma grande emoção quando entrevisto, sim, os meus ídolos, não é? O Jorge Palma, sim, é verdade, mas depois os mais novos, para mim, dão-me essa noção ou essa ideia de que a arte em Portugal e que a cultura em Portugal está tão nova e tão viva e que vai continuar, e isso para mim é realmente a grande emoção. E agora que estamos mesmo a encerrar esta entrevista, diz-me então qual é o melhor de ti que nos podes deixar a nós, imigrantes de língua portuguesa, aqui no Canadá? Manda-nos lá assim uma mensagem que tu achas que se adequa. O que é que tu gostavas de nos dizer? Sei lá, eu acho que sou pouco dada a filosofias e entre tantos sobre recados de vida, mas há uma máxima que eu sigo muito na minha vida, que é a luta continua. Nunca desistir, estar sempre lá, achar sempre que vale a pena e uma tarefa é sempre para ser cumprida. E é isso todos os dias que faço. Todos os dias tenho uma tarefa e todos os dias a cumpro